É com um grande prazer que eu dou início aos trabalhos dessa tarde, do nosso seminário. Agora vamos ter um painel com a presença da professora Renata Mancini, do Departamento de Letras, a professora Denise Tavares, professora do Departamento de Comunicação Social, e eu mesmo, Alexandre Farbas, professor do Departamento de Comunicação Social. Bom, esse primeiro painel é chamado de Linguagens em Trânsito, Convergências, Multiplicidades e Adaptações. Primeiro, explicar aqui para vocês, quer dizer, o objetivo desses painéis é a apresentação dos projetos de pesquisa... faz sentido. Isso. É a apresentação dos projetos de pesquisa, das pesquisas efetivamente, que os professores vêm desenvolvendo ou vão desenvolver a partir desse momento. Alguns professores já desenvolvem essas pesquisas no âmbito da graduação, com alunos de graduação, com bolsistas PIBIC, enfim. Outros professores desenvolvem suas pesquisas com alunos de monitoria, bolsistas de extensão. E são essas pesquisas que vão ser apresentadas hoje e amanhã, na parte da tarde, que os professores estão se engajando nesse programa de pós-graduação em mídia e cotidiano. O nosso programa ele tem duas linhas de pesquisa, mas os painéis que estão aqui colocados, eles não necessariamente são, assim, professores de uma linha e de outra, não necessariamente. Existem até diálogos entre essas linhas por conta da unidade que há entre as pesquisas dos professores. Nós separamos em 4 painéis por uma aderência temática, e esse é o primeiro que vocês vão assistir depois que os 3 professores se apresentarem. Bom, minha pesquisa, discursos em educação, entretenimento e novas mídias. O que eu pesquiso exatamente? Como é a aula de hoje? Olha só, a ideia básica, a diferença entre mitose e meiose, a base vai ser o crossing over aqui. Então a gente não pode abrir mão dessa primeira etapa chamada crossing over. Então uma coisa a gente não pode esquecer, o objetivo do crossing é não esquecer que para você ter o crossing, não dizer que você vai gerar variabilidade. O objetivo é aumentar a variabilidade, que é o grande objetivo. Porque só em você já ter a separação para a formação de gaveta, você, obviamente, tem capacidade de realizar essa variabilidade. Correto? Então, olha só, presta atenção, porque a gente aqui não pode dar mole em uma situação como essa. Da seguinte forma. Esse é um vídeo, tá no YouTube, com uma coleção de outros. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem entrar, podem ver uma variedade de outras relações entre imigrantes e nativos digitais, que acontecem nas salas de aula do Brasil, do mundo. Quer dizer, não é uma realidade exclusiva nossa, e eu acho que vocês, se não passarem exatamente por essa situação, seja de que lado a gente esteja falando, como aluno ou como professor, não é uma questão que esteja muito longe de vocês. Então, visto como é que são as aulas de hoje em dia, quem são esses alunos de hoje? Quer dizer, os alunos de hoje, eles são versados nas tecnologias da informação e da comunicação contemporâneas. Eles navegam com facilidade, usam dessas tecnologias com uma versatilidade que não necessariamente os professores compartilham. No entanto, nós, professores, tínhamos a mesma versatilidade nas tecnologias da informação e comunicação da nossa época. Nós talvez não trocávamos SMS numa sala de aula, mas a gente mandava bilhetinho por debaixo da carteira.
Então, outras formas de comunicação, outras tecnologias, mas as que estão postas hoje em dia são essas e que os alunos são mais versados do que os professores. E, comumente, a gente tenta entender quem são esses jovens de hoje. E são atribuídos aqueles estereótipos, né? São a geração X, uma geração Y, quem sabe uma geração Z, e vai aí pela frente, né? E quem são os professores? Quem são esses professores que estão do outro lado, convivendo com essa situação, convivendo com essa realidade que lhes é dada, queiram eles ou não? A gente pode também atribuir uma letra para esses professores para tentar entender. Por exemplo, uma letra P de perdidos. Perdidos em não saber lidar com uma nova realidade, como a gente viu no exemplo do nosso vídeo, que não é tão incomum assim como a gente imagina, embora também não seja regra como a gente gostaria de imaginar. Então, uma letra P de perdidos eu acho que cabe bastante no professor frente a essa nova realidade. Mas a gente também pode atribuir uma outra letra para esse professor, uma letra F, ferrado, tá? Enfim, não sabe lidar muito bem com essa situação que está à sua frente. O contexto da interação é o contexto da comunicação virtual. Seja através da internet, seja através de celulares, seja através de que suportes, de que recursos. Hoje em dia os jovens eles se comunicam Twitter, Facebook, Orkut e vai aí, tá? SMS, enfim. E dentro dessa nova realidade das formas de interação é que a minha pesquisa avança nesse contexto. No entanto, a minha pesquisa é no campo da comunicação. E ela se situa no campo da comunicação pelos diversos olhares, pelas diversas formas de observar, pelos diversos elementos que são observados nessa situação. Primeiro, um olhar sobre os interlocutores através do Bakhtin. Eu trouxe aqui uma citação dele, quando ele afirma que toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim em uma extremidade, na outra, apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. É a relação dialógica, que inclusive foi mencionada na sessão da manhã, na conferência do professor Kaplun. Isso é uma questão importante nessa pesquisa. Também um olhar sobre a formação. A gente está fazendo uma pesquisa no campo da educação e eu olho isso através do olhar de Freire também, quando ele coloca que a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir conhecimentos e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação bancária, mas um ato cognoscente. Dessa maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem, em que, para ser-se funcionalmente autoridade, se necessita de estar sendo as liberdades e não contra elas. Essa é uma visão importante que tem tudo a ver com o que a gente vem conversando, que a gente vem falando. Eu também tenho um olhar sobre o contexto de produção, o contexto da produção desse discurso. Vilaça é uma autora nacional, tá, daqui do Rio de Janeiro, e ela tem umas ideias bastante interessantes que eu uso nessa minha pesquisa. Uma vez que a comunicação é geralmente fixada num substrato material de algum tipo,
palavras inscritas em papel, por exemplo, ou imagens gravadas em películas, é fácil focalizar a circulação das mensagens da mídia e ignorar a complexa mobilização das condições sociais que subjazem a produção e circulação destas mensagens. A gente se preocupa mais com aquilo que vê, com o que está posto, o que está revelado, com a forma como aquilo é produzido. E isso nos interessa, isso é o campo da comunicação. Um olhar também sobre o suporte. Nesse sentido, eu me calço muito em Chartier, historiador francês, trabalha muito na questão da história do livro, história da leitura. E ele coloca que, com efeito, a forma do objeto escrito dirige sempre o sentido que os leitores podem dar àquilo que leem. Ler um artigo em um banco de dados eletrônicos, sem saber nada da revista na qual foi publicado, nem dos artigos que o acompanham, e ler o mesmo artigo no número da revista na qual apareceu, não é a mesma experiência. O sentido que o leitor constrói, no segundo caso, depende de elementos que não estão presentes no próprio artigo, mas que dependem do conjunto dos textos reunidos em um mesmo número e do projeto intelectual e editorial da revista ou jornal. Ler o mesmo texto, ler o mesmo discurso, consumir um discurso, seja num suporte impresso, no suporte eletrônico ou qualquer outro tipo de suporte que vocês venham imaginar, não é a mesma experiência. A participação do suporte é imprescindível. E aí eu entro na questão central da minha pesquisa, que é a produção de sentidos. É o resultado da interlocução desses diversos elementos, da justaposição e combinação deles. E, nesse sentido, um dos autores com quem eu trabalho é Guillemot, mas existem vários outros que trabalham nesse sentido, mas eu gosto dele porque ele sistematizou bastante aos autores que falam sobre essa questão. Ler é dar um sentido de conjunto, uma globalização e uma articulação aos sentidos produzidos pelas sequências. Não é encontrar o sentido desejado pelo autor, o que implicaria que o prazer do texto se originasse na coincidência entre o sentido desejado e o sentido percebido, em um tipo de acordo cultural, como algumas vezes se pretendeu, em uma ótica na qual o positivismo e o elitismo não escaparão a ninguém. Ler é, portanto, constituir e não reconstituir um sentido. A leitura é uma revelação pontual de uma polissemia do texto literário. A gente também ouviu bastante sobre isso hoje pela manhã, a questão do sentido, a produção de sentidos, a quem cabe essa produção, quem compartilha na produção desse sentido. Para isso, eu organizo as minhas ideias em volta dessa sistematização. Quer dizer, quem foi meu aluno já deve ter visto isso em sala de aula. Nós tivemos uma aula sobre isso na quarta-feira agora. Tá? Déjà vu para vocês. Enfim, em que eu coloco nos dois extremos interlocutores e não mais um emissor e um receptor numa forma de interlocução unidirecional. São dois autores do discurso, tá? E interlocutores, porque mesmo sendo um sujeito, eles representam um coletivo numa ideia polifônica do discurso, o quanto que eles representam de um grupo social, de uma coletividade. Tanto aquele que produz o discurso, quanto aquele que consome esse discurso. Cada um deles, logicamente, leva o seu repertório de signos e é através desse repertório que o discurso se concretiza, que eles realizam um discurso, um produz, o outro consome, na interseção desses repertórios é que se dá a produção de sentidos desse discurso. Logicamente que a partir da consecução, novos signos que não fazem parte dessa interseção vão sendo agregados, novos signos vão sendo produzidos, mas é nesse ponto onde há a interseção que o discurso se processa e que se produz o sentido.
Já vou falar para você. A leitura é atrás, está ruinzinha, né? Um contexto maior permeia toda essa questão discursiva, que eu chamo de um contexto sócio-histórico-cultural. É um momento em que um momento amplo, em que época que esse discurso é produzido e consumido, em que situação histórica que esse discurso é produzido, em que situação social. Todas essas questões participam, interferem, algumas são determinantes no sentido do discurso que está sendo produzido e consumido naquele momento. O mesmo texto sendo lido aqui ou nos Estados Unidos, por mais que ele seja... Tradução, inclusive, não é uma palavra muito apropriada, mas, enfim, depois a Renata vai conversar sobre isso com vocês. Mas o mesmo texto, ele não tem o mesmo sentido, porque ele está inserido em dois contextos diferentes, em dois contextos sociais. O mesmo texto produzido, um livro produzido em 1900 e relido agora em 2010, tem um sentido diferenciado conforme o momento histórico. Assim como um exemplo que eu dei em sala de aula. Eventos marcantes que acontecem na história de um povo, de uma civilização. O 11 de setembro, marcante. No dia 10, os cidadãos americanos tinham uma visão sobre o que seria o mundo árabe, a cultura árabe, que foi totalmente modificada no dia 12. E isso interfere fortemente na forma como eles vão consumir discursos a respeito desse assunto, assim como outros eventos. Tá? Então, esse contexto ele existe, está presente, não necessariamente é percebido, e mesmo percebido, dificilmente a gente consegue fazer alguma coisa para mudar. Ele é muito mais forte do que a gente, mas o que não nos impede de nos articularmos dentro desse contexto para proferir um discurso mais consciente. Num sentido mais próximo, o momento da leitura ou ecologia, que é um contexto mais específico, o quando esse discurso está sendo, em que circunstância. Guillemot coloca isso no trabalho dele. Se você lê um livro numa biblioteca silenciosa, ou vai ler debaixo de uma árvore tomando uma Coca-Cola, não necessariamente Coca-Cola para o Guillemot, mas enfim, são duas formas de ler diferentes e isso participa da sua produção de sentidos daquele discurso. Da mesma forma, eventos marcantes. Eu localizei foi a revista de bairros do O Globo, que saiu final de semana agora, na região da Barra da Tijuca, onde eu resido, em que tinha uma matéria de capa muito interessante nessa revista, falando sobre como São Conrado é um bairro maravilhoso. Como é ótimo morar lá, todo mundo se conhece, é uma delícia, uma maravilha. Essa revista certamente foi rodada no meio da semana, acabou-se. Mas um evento marcante que aconteceu no próprio final de semana nos dá uma leitura diferenciada que não aconteceria se a gente tivesse recebido aquele encarte uma semana antes. Como também eu relembrei em sala de aula, aproveito aqui, quando teve a tragédia em Angra dos Reis, que desceu o morro, tudo lá. Na segunda-feira seguinte, a Angélica estava lá naquele video show, fazendo maravilhosas entrevistas em Angra dos Reis, passeando de barquinho para lá e para cá, que lugar lindo para você passar as suas férias, descansar. E nos pareceu muito estranho, pelo menos a quem viu, marcado por uma tragédia que aconteceu no final de semana. A matéria já estava gravada. Então, são alguns exemplos de circunstâncias, momentos, tá? Sejam eles fisiológicos, sejam eles históricos, temporais, enfim, que interferem na produção dos sentidos de um determinado discurso. Eu localizo eles exatamente ali em volta. Finalmente, eu trabalho a produção de sentidos separando discurso de suporte. Quer dizer, naquele entendimento de que o mesmo discurso
num impresso ou num eletrônico, por exemplo, ele é lido, ele é percebido, ele é entendido, tem uma produção de sentidos diferenciada, porque a forma como se apropria daquele conteúdo, a forma como se apropria daquele suporte, o significado que aquele suporte tem para você, que interfere naquele sentido que você vai produzir. Então, 20 minutos, já estou terminando, tá? Vai produzir um discurso separado. Então, discurso e suporte não caminham juntos, tá? Enfim, minha pesquisa ela vai mais no campo da comunicação visual, que é especificamente a minha área. E aí, eu coloco um texto meu mesmo, com a minha esposa. Quando analisamos a particularidade do discurso mediado pelo suporte eletrônico, como é o caso dos cursos EAD online, percebemos que os elementos gráficos são os elos mais fortes da ponte que potencializam a recepção e o desenvolvimento das habilidades e competências esperadas. Especialmente através da interface gráfica, não só online, como mesmo impressa, que você tem o primeiro contato e que ela nos guia, nos orienta, e a participação dela na produção de sentidos é muito importante. E daí a pesquisa que eu venho desenvolvendo junto com alunos, tá? Aqui da UF, alguns alunos também da PUC, onde eu fiz doutorado, tenho contato ainda com os alunos que fazem pesquisa lá. A gente tem investigado plataformas de educação à distância, como é que é a interatividade nela, como é que é a comunicação visual, os recursos, como esses recursos visuais interativos participam da educação. A gente tem estudado também o uso de redes sociais na educação, com propósitos educativos, recursos interativos como Twitter, a gente vai ver daqui a pouquinho, o YouTube, Google Docs, embora não esteja. São realidades, vêm sendo utilizadas, a gente está investigando isso. Tá? E também a questão dos jogos, os jogos como ferramenta educativa. Nos Estados Unidos, eles costumam chamar de serious games, que envolvem não só jogos educativos, mas jogos de empresa, militares, mas são jogos que não são para diversão, né? Para coisa séria. Tá? E o uso desses jogos, aqui no caso tem um exemplo bastante forte no Brasil, que é da Hoje. E, por fim, a gente está buscando entrar também em ambientes de aprendizagem, não necessariamente virtuais, mas em que a relação entre aluno e professor é mediada, tá? Por aparatos tecnológicos ou não, especialmente na questão do entretenimento, do lúdico, e investigar como é que essas relações se dão e como que, na verdade, a gente pode contribuir para melhorar aquela situação que a gente viu lá no início, tá? De poder preparar melhor professores ou lhe dar melhores ferramentas para lidar com essas novas tecnologias em sala de aula, entendendo como as relações comunicacionais se processam e o que é necessário fazer para ter um melhor aproveitamento na formação dos alunos. É isso aí. Muito obrigado. Bom, gente, boa tarde. Eu sou Renata Mancini, professora aqui do Instituto de Letras, do Departamento de Ciências da Linguagem, aqui. E também sou professora do programa de pós-graduação de Estudos da Linguagem, aqui na Letras também. E, com muita alegria, fui convidada a participar desse novo programa de pós-graduação do IACS. Eu digo com muita alegria porque eu sou uma grande entusiasta dos diálogos interdisciplinares, porque eu acho que a gente não precisa ficar reinventando rodas, né, nas nossas pesquisas. Então, eu acho que esse programa já está começando muito interessante por si só, porque o corpo docente se mostrou muito aberto a esses diálogos interdisciplinares, o que já em si me parece muito saudável, antes mesmo de começar. Bom, então, eu trato aqui do tema que é o projeto que eu inscrevo nesse programa do IACS, que é o Adaptações entre Linguagens, Questões de Tradução Intersemiótica. Essa é uma pesquisa que eu já venho fazendo aqui no Instituto de Letras, né? E tem um grupo de alunos, inclusive, composto de vários alunos do IACS, porque a minha história com o IACS já vem de certo tempo. Eu gosto muito da interação com os meninos do IACS, já reconheci alguns aí.
que vem, então, participando desse grupo de pesquisa e desenvolvendo comigo vários projetos, né, ligados a essa temática. Então, é claro que há um interesse contemporâneo, né, por essa questão, exatamente porque as teorias de estudos de linguagem, elas têm que acompanhar os desafios que os textos vão colocando, né, para elas. Então, há um desafio premente, que é esse desafio colocado pelas novas tecnologias, né, que faz com que alguns paradigmas sejam alterados, que faz com que a gente, pesquisador de linguagem, tenha que correr atrás mesmo desses desafios, né? Então, a questão das adaptações é uma questão muito interessante em si, porque ela faz parte do nosso dia a dia, né? Por exemplo, quase todas as os clássicos literários, hoje em dia, estão sendo adaptados para quadrinhos, para que se garanta uma maior penetração dessas obras, né? Entre os estudantes e tudo mais. Então, isso é uma realidade, quer dizer, isso é até uma política do MEC, inclusive, né? Então, a gente sabe, por exemplo, a gente que vai em cinema sabe da quantidade de filmes que se tem hoje em dia em que o roteiro é adaptado de alguma obra original, seja um romance, seja uma revista em quadrinhos, ou o que quer que seja, mas é uma coisa que permeia o nosso cotidiano hoje, as traduções intersemióticas, né, ou as adaptações, né? Tradução intersemiótica, eu estou fazendo questão de usar o termo, porque é o termo do jargão da teoria que eu uso, então, já que eu vou usá-la, eu já introduzo o termo também. Bom, a tradução intersemiótica, né, esse modo de cunhar essa abordagem, começou com o Jacobson, né, um linguista. E a primeira menção, então, foi dele, em que ele dizia assim, que a interpretação de signos verbais, que a tradução intersemiótica seria a interpretação de signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais. Tradução de um sistema de signos para o outro, por exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema, ou a pintura, ou vice-versa, né? Então, são esses exercícios que a gente vai tentar entender, sempre do ponto de vista de um estudioso da linguagem, né, de um pesquisador de linguagem. Essa noção, ela foi retomada aqui no Brasil pelo Júlio Plaza, da ECA, né, da USP, e da Escola de Comunicação e Artes da USP, né, e que tem um livro, inclusive, né, que eu acho que ajudou a cunhar o termo tradução intersemiótica, que é um livro com esse mesmo título. Só que o Júlio Plaza, ele desenvolve toda a sua teoria em bases persianas, né, da semiótica de Peirce, que é uma semiótica americana, né, que é, de fato, mais uma filosofia da linguagem do que uma metodologia de estudos de texto, né? A tradução intersemiótica também, ela foi, por um longo tempo, digamos assim, tratada pelos poetas e estudiosos de poesia, né? Ela também foi muito debatida nesse âmbito, né? Da crítica de poesia e tudo mais. Então, eu trouxe aqui algumas citações, a primeira do Otávio Paz. Tradução e criação são operações gêmeas. O ideal da tradução poética consiste em produzir com meios diferentes efeitos análogos. Essa é importante, hein? Vou repetir. O ideal da tradução poética consiste em produzir com meios diferentes efeitos análogos. É aí que a gente vai se pegar. E eu trouxe uma do Borges também, que é o conceito de texto definitivo não corresponde, senão, à religião e ao cansaço. Isso eu trouxe para dizer que a tradução intersemiótica, as adaptações de obras, elas são um exercício de criação em si, são interessantes em si, mantêm a vitalidade daquela obra, né? Então, eu achei muito pertinente trazer isso para aqueles que, infelizmente, há uma voz que existe, né, que diz que as adaptações elas acabam por desvirtuar as intenções originais da obra e tudo mais, né? Então, não é por aí a ideia. A ideia é
exatamente ver no que uma adaptação traz enquanto vitalidade para aquela obra adaptada. Bom, o Walter Benjamin, né, também traz uma contribuição interessante, que a tradução é o primeiro lugar da forma. E vocês vão entender por que isso também é interessante para a gente. E a tradução mantém relação íntima com o original, ao qual deve sua existência. Mas é nela que a vida do original alcança sua expansão póstuma, mais vasta e sempre renovada. Né? Então, essas são ideias de grandes pensadores de diferentes áreas que servem como balizas para a gente, né, nesse percurso que a gente pretende traçar na pesquisa. Né? O Haroldo de Campos também, que foi uma pessoa que se debruçou bastante sobre essa questão da tradução intersemiótica, disse o seguinte: a tradução será sempre recriação ou criação, paralela, autônoma, porém recíproca. Numa criação dessa natureza, né, essa criação intersemiótica, não se traduz apenas o significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua materialidade mesma. Está-se, pois, no avesso da tradução literal. Então, quando a gente está falando das traduções intersemióticas, ou seja, a gente está entendendo as adaptações de obras para outras linguagens como tradução intersemiótica, nós não estamos pensando nessa tradução de significados, né, nessa tradução de um conteúdo posto, mas sim, é muito mais ampla a discussão. É a tradução de um efeito de sentido de uma totalidade. Né? E esse efeito de sentido, ele abarca, sim, o significado, ele abarca, sim, os elementos literais, mas ele abarca também as estratégias postas em práticas no ato de enunciação do original. Então, quando o autor constrói esse original, ele tem questões, ele estabelece um diálogo, uma interlocução, cujas estratégias também fazem parte do sucesso desse diálogo, né? Em que as estratégias fazem parte desse sucesso. Então, a gente vai tentar, através da metodologia semiótica, tentar acessar essas estratégias, os conteúdos, sem dúvida, mas também as estratégias denunciativas postas em prática no original e nas adaptações. Né? Então, ao contrário de Plaza, né, na esteira de Plaza, mas ao contrário dele, porque ele propõe esse estudo sob bases peircianas, nós pretendemos desenvolver a pesquisa em bases da semiótica francesa. Né? Então, a ideia que nos... Quer dizer, a motivação que nos faz optar por essa metodologia é o fato de que a metodologia tem um valor operacional muito grande. Porque a semiótica francesa, ela nasce como uma metodologia de estudos de texto. Ao contrário da semiótica russa, de Lotman, né, que é uma sociossemiótica, ou da de Peirce, como eu já mencionei, que é mais uma filosofia da linguagem. Né? Então, a semiótica francesa, ela nasceu para a análise. Ela cria ferramentas de análise de texto. Né? Então, por isso que a gente acha que é uma abordagem produtiva nesse caso. Então, a ideia é: qual é o ponto de partida? Né? Qual é uma hipótese de trabalho inicial com a qual nós podemos, com a qual a gente pode trabalhar para dar um pontapé inicial nesse estudo? Bom, é o efeito de fidelidade. A gente normalmente escuta com muita facilidade comentários do tipo: eu gostei desse filme, que é uma adaptação de um livro, porque ele é fiel à obra. Ou, eu não gostei desse filme porque esse filme não é fiel. Está muito... Isso a gente vê tanto em críticos de arte, como nós mesmos usamos o conceito de fidelidade com muita facilidade no nosso dia a dia. Né? E até mesmo, se a gente pensar de um ponto de vista institucional, o MEC, para avaliar
Qual adaptação para quadrinhos de O Alienista eles vão adotar? Qual é o critério, o efeito de fidelidade? Quer dizer, eles não falam efeito, mas eles falam a fidelidade. Não, nós vamos adotar essa adaptação, porque essa adaptação é mais fiel ao original. Agora, isso é um conceito que a gente usa com tanta facilidade, mas que nem sempre a gente parou para pensar nas implicações. Quais são as implicações envolvidas quando a gente diz este texto é mais fiel ao original do que o outro? Quais são os critérios que nós estamos levando em consideração para achar um texto mais fiel do que outro? Né? Então, é o efeito de fidelidade que vai ser a porta de entrada, vamos dizer assim, das nossas indagações. Bom, aqui, eu não vou dar aula de semiótica aqui nesses 20 minutos, obviamente, mas só para dizer para vocês que, então, a semiótica francesa, ela entende o texto, e olha, aí, para nossa felicidade, ela entende o texto como um diálogo. Né? Então, o texto para a semiótica, e texto aqui a gente tem, a acepção de texto que a gente tem é abrangente. Né? Um filme, uma campanha publicitária, um romance, uma conversa de botequim, uma aula e tudo mais, são textos. Né? Então, a ideia é, todo texto é um diálogo. Todo texto, portanto, é um exercício de persuasão. Todo texto, portanto, em sendo um exercício de persuasão, demanda estratégias de enunciação. Então, quando eu vou falar com a minha mãe, ou quando eu vou falar com o corretor de imóveis, ou quando eu vou falar com o colega do Instituto de Letras, eu lanço mão de estratégias diferentes. Mesmo que o conteúdo dessas conversas seja o mesmo, eu vou lançar mão de estratégias diferentes para que a interlocução se dê da melhor maneira possível. Né? Então, isso é um ponto inicial, né? Essa é uma maneira geral, que eu posso dizer, de como a semiótica entende o texto. É sempre nessa interlocução. E daí, todos os elementos internos ao texto são vistos como estratégias enunciativas. Né? Então, todas as relações, todas as unidades que a gente vai elencar em diferentes níveis de abstração e tudo mais, são vistos como potencialidades numa estratégia de enunciação. Além do que, nos desenvolvimentos mais recentes da teoria, né, que principalmente com Zilberberg, naquilo que se chama hoje em dia de semiótica tensiva, que é um desdobramento da semiótica francesa, para além dos elementos internos ao texto, para além dessas relações internas que criam sentido, o sentido do texto, há também as questões da manipulação perceptiva, ou seja, dos modos de interação que o texto prevê. Né? O texto, então, portanto, de acordo com o modo como ele é enunciado, ele prevê certos modos de interação com ele. Né? Então, esses modos também, que são os arranjos perceptivos, né, previstos no texto, também fazem parte dessa discussão. E tem que fazer parte dessa discussão exatamente porque a gente está falando de linguagens diferentes, né, transposição entre linguagens diferentes, que em si apresentam modos de interação diferentes aos seus interlocutores. Então, só para a gente fechar essa parte, esse segundo parágrafo aí, vamos dizer, que, para a gente, então, o efeito de sentido, que é o que a gente vai procurar entender aqui, e no nosso caso específico dessa pesquisa, é o efeito de sentido de fidelidade à obra original, né, de uma adaptação, ele vai ser tributário, então, portanto, das relações internas entre os constituintes do enunciado, né, que é uma das frentes que a gente analisa, e com relação aos regimes de interação. E esses regimes de interação, é interessante salientar, que dizem respeito tanto ao ponto de vista perceptivo, né, das propostas de modulações perceptivas que o texto prevê,
quanto os modos de circulação. Se o texto, né, se ele é previsto para ser colocado na rua, ou se é para ser colocado num ambiente fechado, e etc, etc. Né? Então, esses modos de interação, a gente pode entendê-los de uma maneira vasta. Então, portanto, meus queridos, parem com essa história de que a semiótica não leva em consideração o contexto, etc. É que é uma maneira específica de levar em consideração o contexto, porque a gente parte da imanência textual, né? E vai costurando esses modos de interação, esses modos de circulação dos textos a partir da proposta inicial de relações internas. Então, é um modo, é uma abordagem, é um modo, é uma escolha, né? Mas que leva em consideração todos esses elementos. Aqui é só para a gente ilustrar o que eu quero dizer com modos de interação. Tenho 5? Tá. O que eu quero dizer com modos de interação perceptiva por exemplo, há no gênero quadrinhos algo que a gente chama na semiótica de catálise, que é você vai colocando, você vai elencando os elementos, né, constitutivos do texto, e você deixa várias lacunas entre os elementos que devem ser preenchidas pelo leitor. Né? Então, nessa sequência de movimentos aqui dos quadrinhos, isso eu tirei do livro do Eisner, né? Você preenche toda aquela... A sequência dos movimentos é o leitor que preenche. Isso é um modo de interação que o texto propõe ao leitor. Podia ser outro, né? No cinema, por exemplo, é outro. A sequencialidade é dada, é explicitada. Você não tem que preenchê-la, vamos dizer assim, né? Não é dada enquanto lacuna. Isso pode ser tanto do ponto de vista perceptivo, quanto do ponto de vista de preenchimento das lacunas de conteúdo. Então, só para dar um exemplo, aqui essa capa da Veja, está aqui. Decreto contra a classe média. Aí tem esses numerozinhos aí, todos riscados. Aí você fala assim, como assim? O que é isso? O que aqueles numerozinhos riscados ali atrás, né, aquela tabelinha riscada, tem a ver com um decreto contra a classe média? Parece que o verbal e o visual, eles não se complementam. Aí qual é o primeiro ato que o leitor é convidado a ter? Abrir a revista, ir lá no artigo Decreto contra a Classe Média e tentar entender o que significa esses numerozinhos ciscados ali. Então, vocês estão vendo que isso é o texto que está demandando do leitor um modo ativo de participação. Muito ao contrário desta também capa da Veja, que é redundante. O verbal e o visual são redundantes aí. Inclusive, aqui vale a pequena ressalva de que a Veja prima por este tipo de proposta perceptiva. A Veja, que é uma proposta que diz para o leitor, quer dizer, que mantém o leitor numa certa passividade, né? A coisa vem mastigada, né? Vamos dizer assim. Bom, como eu estava dizendo, nós também levamos em consideração não só os elementos internos, não só os modos de interação perceptivos, mas também os modos de circulação dos textos, né? Então, aqui, a cena ou estratégia, por exemplo, aqui. Eu vou estudar um determinado texto, meu texto é aquele cartaz. Agora, o banco é suporte ou faz parte da construção de sentido do texto? Eu posso considerar esse banco um mero suporte? Não. Então, eu tenho que alargar a imanência textual, eu tenho que alargar as fronteiras desse meu texto para poder fazer essa análise, né? Então, aqui eu tentei ilustrar os pontos em que a teoria semiótica incide, né? Os elementos internos eu não tenho como mostrar aqui, porque seriam a teoria semiótica propriamente dita, e daí a gente não tem como mostrar. Mas os elementos perceptivos e os modos de circulação eu tentei ilustrar aqui. Bom, aqui seria o mesmo caso, né? São ônibus, esse daqui do cantinho é de São Paulo, existe mesmo, né? Atravesse na faixa, né? Uma campanha da CET
para as pessoas atravessarem na faixa, bastante impactante, eu diria, né? Mas, enfim. Então, nossa proposta é analisar os efeitos de sentido nas adaptações nesses 3 eixos, né? No eixo do enunciado, das relações internas, e daí são aquelas coisas, as temáticas envolvidas, modos de figurativizar as temáticas, já estou acabando, modos de figurativizar as temáticas, qual é a narratividade, especificidades da narratividade, etc. Né? Num segundo patamar, o perfil ideológico, a ancoragem, a interação perceptiva dessas adaptações. E, num terceiro patamar, digamos assim, o alargamento da imanência proporcionado pelas novas tecnologias, que são esses modos de circulação que têm que ser levados em consideração também, né, no caso das adaptações. Aqui eu teria exemplos para dar para vocês, mas eu vou pular só, enfim, para a gente não passar muito do tempo. Eu só quero dizer assim, num exemplo daqui, que eu estou pegando da adaptação do conto O Alienista, de Machado de Assis para os quadrinhos, a ideia é, o enunciador, quando propôs o alienista, propôs certos modos de interação, propôs certas estratégias enunciativas. Então, como que o adaptador vai trazer essas estratégias originalmente propostas e que a gente vai elencar a partir da teoria, né, desses elementos da teoria que eu disse, como que o enunciador traz essas estratégias para as coerções da nova linguagem? Porque há coerções, cada tipo de linguagem em si traz coerções, né? Então, aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a temática da loucura que permeia, né, o alienista, na sua versão original verbal, aqui virou construção figurativa. Então, há um duplo do Simão Bacamarte, né, que é o alienista alienado, que é a figurativização da morte, que não existe no original. Não existe esse personagem no original. Mas que, pela coerção da linguagem, da nova linguagem, optou-se por essa construção figurativa para que a temática da loucura estivesse tão presente quanto no original. Né? Então, isso, portanto, é uma busca de... Quer dizer, isso, nos nossos termos, estaria construindo um efeito de fidelidade, exatamente porque você está adaptando algo que está lá na estratégia original à coerção da nova linguagem. Né? E, por fim, o caso, por exemplo, o caso do Sin City, do filme Sin City, né? Que é uma adaptação de quadrinhos para o cinema, também é um exemplo muito interessante de algo que teve sucesso do ponto de vista de efeitos de fidelidade. Por quê? Trouxe para a nova linguagem, né, para a linguagem cinematográfica, elementos previstos no original, nos quadrinhos. Né? Eu não tenho tempo aqui de entrar nos detalhes disso, né? Mas eles foram muito exitosos nessa transposição das estratégias originalmente postas pelo Frank Miller para as novas coerções da linguagem cinematográfica. Então, de modo geral, é isso. Eu tenho vários alunos trabalhando tanto com adaptações de obras literárias para o cinema, quadrinhos para jogos, obras literárias para séries televisivas e etc. Né? Então, essa é a nossa linha e é aí que a gente pretende contribuir. Obrigada. Para quem não me conhece, eu sou Denise, professora do Departamento de Comunicação. Bom, a minha pesquisa, né, tem um nome horrível, né, que é Audiovisual Biográfico de Não Ficção, Processos e Produtos Híbridos. Né? A primeira encrenca, né, para a maior parte das pessoas é tentar descobrir, né, o que é audiovisual biográfico de não ficção. Né? Parece um nome amplo demais, né, que a gente vai fazer muita coisa. Na verdade,
o senso comum, né, digamos assim, a maior parte das pessoas, para facilitar a conversa, costuma classificar de documentário, né, biográfico, e não ficar falando em audiovisual biográfico de não ficção. Ao longo do que eu for falando, eu vou explicar por que a gente adota, né, eu adoto essa denominação, para ficar mais claro que eu vou pesquisar. Estou na linha, né, de pesquisa, linguagem, representações e também produções de sentido. Achei a setinha. Bom, qual que é a proposta minha de pesquisa, né? Primeiro, né, desenvolver um estudo comparativo de diversos audiovisuais biográficos de não ficção realizados no período de 1990 a 2010, né, um recorte amplo de 20 anos, né, vocês imaginam quanta coisa não foi feita, e por isso eu preciso de mais critérios para fazer o recorte, senão eu vou enlouquecer, daqui a 10 anos eu vou estar aqui voltando, falando para vocês, olha, eu continuo pesquisando audiovisual, tá bom? Então, vai ter um recorte para a gente poder trabalhar de uma forma que seja consistente, que dê resultado um pouquinho mais rápido, né? Pelo menos a gente comemorar aqui. A amostragem, então, vou trabalhar com o sistema de amostra, assim que a gente faz com pesquisa. Ela vai espelhar uma diversidade que eu estou pressupondo a partir de uma pesquisa prévia, porque todo projeto de pesquisa tem uma pesquisa prévia anterior e tem questões que mobilizam a gente a caminhar nesse sentido, né? E aí eu vou sistematizar essa diversidade de forma que eu possa encontrar, né, respostas para questões que eu formulo quando me deparei com esses objetos e por conta da minha própria trajetória, né, dentro da comunicação. E também, né, tenho a pretensão de avaliar implicações no espectro sociocultural do país e continente latino-americano. Isso tem a ver com a minha trajetória, né? Eu trabalho com audiovisual latino-americano, foi meu projeto de doutorado, e eu quero continuar um pouco trabalhando com mantendo esse repertório, porque eu acho importante, faz parte do meu projeto de vida, eu olho o Brasil e olho a América Latina, né, de uma forma mais integrada do que a gente vê hoje, e eu reconheço no audiovisual um dos caminhos, uma das pontes para a gente reconhecer mais esses países que estão ao nosso lado. Bom, minha justificativa de pesquisa, né, já adiantei um pouco, né, por conta. A principal delas é porque eu reconheço no audiovisual biográfico de não ficção um produto que mobiliza conhecimentos de áreas distintas. E, por isso, ele é, por princípio, um produto híbrido. Ou seja, o que eu falo como produto híbrido? Um produto que mobiliza disciplinas, vamos chamar assim, né, diferentes, que se complementam de uma forma que elas não formatam uma síntese final, mas que elas mantêm as suas parcialidades em termos de o que é cada um, e mesmo assim, né, nesse encontro, elas resultam num produto que tem uma unidade, apesar de alguém que vá pesquisar, estudar e olhar isso com outros olhos, possa perceber esse hibridismo que o audiovisual biográfico de não ficção mantém. Também eu estudo porque há uma escassa bibliografia em torno do audiovisual biográfico de não ficção. A gente encontra uma bibliografia razoável em torno do romance biográfico ou da literatura biográfica, né, da biografia, que não tem nem esse carimbo de romance, acaba sendo, né, livros que vocês leem, como Olga, alguém mais lembra de algum, deixa eu ver, Olga, né? Que acho que é o mais famoso, né, dos que a gente viu, que foi transposto para o cinema depois como ficção, né? Porque eu pesquiso documentário e gênero, desculpa, gente, deve ser o meu celular, e gênero no audiovisual, eu esqueci de desligar. Espero que ele não toque. E também porque pesquiso produção brasileira e latino-americana de audiovisual. Então, são as áreas que eu trabalho. A gente, quando mergulha numa pesquisa, traz tudo que viveu até aqui, sempre com a pretensão de caminhar um pouquinho mais para frente. Bom, então, voltando à biografia, né? O que existe em torno de biografia? Como eu falei para vocês, bibliografia específica de audiovisual biográfico não existe. O que existe são alguns textos muito escassos em relação a isso. Mas tem, né, o que me motivou também, eu sou daquelas pessoas que adoram ler biografia desde pequena, né? Eu ganhei, quando era criança, acho que 6, 7 anos, ganhei uma coleção, vocês não devem conhecer, mas acho que o pessoal mais velho deve ter embarcado no Tesouro da Juventude. Lá, pois é, o Tesouro da Juventude era uma dessas enciclopédias que tinham lá, né, dividido em livros, né, para acho que parecer um pouco com a Bíblia, né? E um dos livros que eu mais gostava de ler era Homens e Mulheres Célebres, né? E acho que foi daí que veio um pouco essa paixão por biografia, né? E faz sentido,
Porque a escola, de certo modo, reforça na gente, desde 7 anos de idade, né, que as vidas ilustres, né, que as pessoas que têm uma vida diferenciada de algum modo, principalmente se é uma diferença causada por uma atitude moral grandiosa, né, ela acaba devendo ser um exemplo para a gente a ser seguido, né? A biografia tem essa peculiaridade, né? Porque o que mobiliza a gente, né, a querer saber da vida dos outros, né? Minha filha o Gaiarsa, né, que é um psicanalista que fez muito sucesso nos anos 80, com um livro chamado Tratado Geral sobre a Fofoca, dizendo que o brasileiro é um cara, né, e uma mulher que gostam muito de fofoca, né? Mas a biografia é um pouquinho além disso, né? A gente, quando lê a história de vida de alguém, a gente acaba tocado por essa história de alguma forma, né? Para o François Doss, né, que é um dos estudiosos de biografia, e ele estuda biografia escrita, né? A biografia, ele tem um livro muito bacana que foi lançado no ano passado aqui no Brasil, foi finalmente traduzido, que ele vai fazer um histórico da biografia. Ele vai lá, né, desde os gregos, dizendo que foram os gregos que começaram essa história, né, de contar a vida de alguém legal, né, alguém diferente, né? E ele vai fazer uma classificação do que ele chama de abordagem biográfica ao longo da história. O que não quer dizer que essas três, apesar dele fazer essa classificação, que essas, ao longo da história percorrida, que não coexistam esses três modelos nos diversos tempos com maior ou menor grau, principalmente nos nossos tempos, né, que a gente já tem toda uma herança, né, da história e cultura ocidental, que faz com que a gente conviva com modelos diferenciados, né, e construídos ao longo dessa história. O que ele chamou de idade heróica, que vem lá dos gregos, né, os gregos, romanos, é que viam, né, como eu vi lá no meu Tesouro da Juventude, ler biografia como um modelo de vida exemplar. Ele chama essa abordagem uma abordagem da idade heróica, né? As pessoas eram, inclusive, induzidas a ler biografia para ser formatado como educação, né? E aí, a síntese disso, a gente pode ver, o futuro é a reprodução dos modelos existentes que devem perpetuar-se, né? Para vocês, isso é quase um mistério, né? No mundo que a gente vive hoje, que o futuro é tão difícil de ser vislumbrado, né? E quando ele é vislumbrado, a gente quer que ele seja diferente do hoje, né? Que traga mistérios, que tragam coisas que a gente não alcança, né? Idealmente falando, essa idade parece para a gente meio sem sentido, essa abordagem. No entanto, né, no primeiro levantamento que eu fiz desse material biográfico, predominam ainda hoje, né, uma abordagem dessa, que tem, né, algumas modificações para serem adaptadas aos nossos tempos, mas se a gente for ver, analisar, observar com bastante cuidado, a gente vai ver que, no fundo, entre aspas, aí, a proposta é essa, né, que nos garanta algum futuro conhecido e seguro e, de preferência, né, justificado moralmente. A segunda abordagem, que ele chama, é idade modal, né? Sai da figura específica ao tipo, ou seja, as biografias, isso é século XIX, basicamente, XVIII, XIX, a gente vê muita biografia em que a história do indivíduo vai ilustrar o coletivo. É o que a gente chama de tipificação, que também a gente vê hoje. Né? Você pega um indivíduo, pinça um indivíduo, né? E aquilo vira um tipo social. É quando, se começa a vislumbrar que a sociedade, né, ela nos formata de alguma forma ou de outra. A gente sai daquele universo de pensar o indivíduo, o sujeito, como alguém recortado da sociedade, né, que isso chega até ao romantismo, né, quando o sujeito parece um ser único, né, que tem sua individualidade, e aí a gente começa a pensar nesse sujeito, em nós mesmos, né, como pessoas, né, seres incrustados num universo social que interage sobre ele, né? E por último, né, que é recente, é o do século XX para cá, né? A gente já está no século XXI, parece que o XX já está muito longe, mas a gente ainda convive com bastante da ideia do século XX, que é a idade hermenêutica, né? E aí a gente vai ver várias práticas de biografia, né? Várias abordagens, várias propostas, não só de escolha de biografado, como principalmente de método de tratar essa biografia, de método de construir essa biografia. Então, eu destaquei alguns, tem mais que isso, né? A gente tem o Sartre,
né, por conta do existencialismo, né, que vai pensar o indivíduo singular, né? E é muito interessante, né, porque o Sartre escolhe biografar, e ao escolher um biografado, ele faz uma autoanálise profunda e revê a própria vida. Então, esse é um dos jeitos de abordar a biografia. Quando eu vou em busca de alguém, né, existe até essa frase de efeito, na verdade, eu parto em busca de mim mesmo, né, eu estou em busca de me conhecer. É uma forma de eu tratar a biografia. A outra é o Daniel Berthaud, também um francês, que quer separar o que são relatos de vida, né? Faz uma abordagem que a biografia tem que ter relatos de vida, relatos de prática. Né? Ele acha que a biografia deve servir como um modelo, né, que viabilize, né, uma perspectiva prática. Não adianta eu ler a biografia de alguém se aquilo lá não tem nada a ver com a minha vida. Resumindo, né, simplificando um pouco, é mais complexo que isso, né, mas quando a gente está fazendo uma apresentação aqui meio rápida, né, dá para entender dessa forma. A escola de Chicago já é um comecinho da sociologia, né, entrando aí na área do território da biografia, em que a biografia ela deve ser ilustrativa, ou seja, ela deve ilustrar o que está acontecendo na sociedade, né? Não pode ser qualquer coisa, ela tem que ser reveladora do que acontece na sociedade. E aí a gente tem a microhistória, né? Que tem a ver com a revolução que aconteceu na história, com a história dos análises, que vai pensar, né, o sujeito, né, a nossa vida cotidiana, né, a nossa vida do cidadão comum, né? Ela vai mudar um pouco a abordagem da história. A gente tinha até esse momento da microhistória a grande história dos acontecimentos, dos fatos grandiosos, e, de repente, a própria história, enquanto disciplina, vai se voltar a um cotidiano, a não desprezar mais o cotidiano, né, e a chamada microhistória como uma fonte de conhecimento e da gente entender o que é a história. E o biografema, que é do Barthes, né, que está propondo uma biografia não linear, porque ele também vai acreditar que o sujeito é um efeito de linguagem, né? E aí eu estou próxima aqui da minha amiga, de algum jeito, né? A gente fica querendo criar ponte entre nós três aqui para fazer esse painel, que é a ideia de que ninguém é linear. Não adianta eu pensar na biografia com começo, meio e fim, alguém que nasce, se desenvolve, tal, ou seja, aquela relação de causalidade, né? Causa e efeito, que a gente tem, geralmente, quando a gente pensa a biografia de alguém, né, vocês devem ter visto isso tanto em livro como em filmes, né, e até quadrinhos, já vi quadrinhos, o Che, por exemplo, eu vi, que está trabalhando a ideia de que o cara, porque fez isso na infância, né, aí lá na frente vai ter X consequência, que é toda uma ideia de que nós somos sempre resultado de algo que nos antecedeu, do que a gente fez anteriormente, né? E ele vai tentar quebrar isso, propondo essa biografia não linear, que são os biografemas, né? E também, só para fechar a ideia dos desafios biográficos, a ideia, a dificuldade de classificação de gênero, né? Afinal, o que é biografia, né? Quem trabalha com biografia se enquadra onde, né? Qual é o gênero que ela pertence? Ela pertence à história? Ah, mas tem um monte de jornalista que faz biografia também, legal. Tá, então é do jornalismo, né? Quem, afinal, detém, né, esse dono, né, enquanto campo, né, de conhecimento de algo, né? Então, há aí um desafio proposto ainda hoje, né, mesmo quem trabalha e pesquisa biografia, é saber que lugar, na verdade, a que lugar realmente ela pertence, ou se ela realmente tem status, né? Dá para ter um status de um gênero específico, ou se é subgênero de algo. Bom, quais são agora os desafios para o audiovisual biográfico de não ficção, né? A gente está no século XXI. O século XXI já carrega, né, mais de 100 anos de história do audiovisual. Isso faz com que, depois do digital ainda, ficou mais fácil o acesso à criação de imagens. Isso faz com que as pessoas, né, mas desde a fotografia assim, passem a ter uma história paralela, né, entre aspas, de imagem. Primeiro com a fotografia e depois com imagem mesmo, com som, né, de audiovisual, com imagem e som. Isso remete o quê? Eu lembro que uma conversa que eu tive, às vezes, com uma pessoa simples, minha mãe morava em fazenda, né, essas coisas de morar em roça, que ele ficou muito chateado porque o filho dele tinha sido filmado. E aí tinha passado uns 4, 5 anos dessa história, a lembrança, né, que essa pessoa tinha, ele era um empregado lá da fazenda, a memória que ele tinha do filho dele não coincidia
com a memória que ele viu. Por acaso, depois, 5 anos depois, ele acabou assistindo esse vídeo, e isso, em vez de o deixar feliz, o deixou muito triste, dizendo que aquela imagem que estava sendo apresentada para ele tinha arrebentado com uma lembrança que era muito outra e não aquela. Né? Essa conversa, que a gente foi mais longa, é claro, estou resumindo, mexeu muito com a forma como eu penso, de que modo que a gente lida com essas imagens que estão sendo arquivadas, guardadas nas casas das pessoas, né, e também nos espaços públicos que a gente tem acesso. O jornalismo hoje já tem muito arquivo de audiovisual, a gente já faz bastante documentário, né, ou audiovisual não, biográfico, não ficção, né, pensando assim, com material de arquivo. Né, e a gente está recontextualizando esse material. Né? Como é que é lidar com isso? Né? Isso vai virar verdade ou não? O jornalismo não carrega, né? A gente aprende isso quando estuda jornalismo, aquele estatuto da verdade, de ser fiel aos fatos e tal. O que são essas imagens que estão sendo recontextualizadas para contar a história de alguém? De fato, elas traduzem a biografia ou traduzem um olhar interpretativo sobre aquela biografia? Né? Há também algo que me preocupa, que eu chamo de elegias do eu, né? Que é uma cultura narcísica. A gente está desde os anos 80, né? Acho que um dos primeiros que diagnosticou isso, esse norte-americano, sociólogo Christopher Lasch, com esse livro que eu gosto muito, O Mínimo Eu, que ele vai diagnosticar que nós estamos num ambiente extremamente narcísico. Ou seja, né, falar de existir passou a ser falar de si. Eu só passo a existir, né, se eu sou reconhecido como indivíduo. E uma forma de eu reconhecer como indivíduo é quando eu falo de mim ou quando alguém fala de mim. Isso tem a ver com a ponte das celebridades, tudo que a gente tem visto, né, e consumido aí de celebridade. Quer dizer, a pessoa acorda de manhã, né? Eu lembro, acho que foi com você, né, Gabriela, que estava conversando outro dia na aula, a gente lembrando da morte do filho da Cissa Guimarães lá, tal, né? O que foi? Aquela comoção, as pessoas chorando. É lógico, foi extremamente triste o rapaz morrer daquele jeito. Mas por que as pessoas tinham tanto interesse, né, de saber o que tinha acontecido ali com o cara, de acompanhar? Né? Então, essa cultura de celebridade, elas mexem com a gente, com a forma nossa de pensar a nossa felicidade, nosso projeto de vida. Né? Parece que eu só ganho existência a partir desse reconhecimento público. Né? Também há, né, enquanto diagnóstico de sociedade que a gente está vivendo, algo que a Beatriz Sarlo, é uma argentina, fala, que é a cultura da memória. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa vontade de um futuro diferente, a gente está num momento em que o presente é extremamente incerto. Né? Tem um monte de gente que pesquisa isso, vocês devem ter vários professores que falam sobre o Bauman, que fala da identidade líquida, essa coisa de você existir em vários lugares. Isso faz com que a gente, de algum modo, procure olhar para o passado e recuperá-lo de um jeito que o nosso presente e o futuro faça sentido. Né? E há também, no caso da América Latina, isso é particularmente interessante, porque a gente viveu um período muito duro, que foi o período das ditaduras, em que muito da nossa história foi apagada. Né? A gente não sabe muita coisa. Né? E a Argentina fez algo melhor do que o Brasil fez, que foi tentar recuperar essa história via testemunhos de quem viveu isso. Né? Então, a Beatriz Sarlo é de lá, ela tem um livro bem bacana que fala disso, né? A força que o testemunho, né, alguém contar o que aconteceu, passa a ser verdade, como se só o fato de eu ter testemunhado o meu relato ganha essa expressão e essa força. E por que, né, o audiovisual biográfico de não ficção, ele problematiza para mim o debate histórico em torno da memória, da história e do esquecimento. Né? Porque são 3 questões que eu gosto de estudar, pesquisar e acho que fazem sentido para a gente se localizar no tempo hoje. Está acabando, hein, gente? Sou rapidinha. Bom, o primeiro mapeamento que a gente teve, né, que eu fiz desse material, né? Dá para sistematizar algumas opções em termos de produção de audiovisual biográfico não ficção. Primeiro momento, né? Logo assim, no começo dos anos 90, o que a gente vê é um boom, eu destaquei alguns, de resgatar personalidades políticas. Então, tem a ver com o momento da redemocratização, da volta dos líderes que tinham, né, de alguns líderes políticos que tinham ficado exilados. Então, a gente vê alguns filmes, né, como O Velho, do Luiz Carlos Prestes, né, o Vale a Pena Sonhar, que é da vida do Apolônio de Carvalho, né, e outros, né, eu só botei 2, porque senão ia ficar uma lista enorme,
mas assim, há uma vontade de resgatar essas pessoas para como se, fazendo esses filmes, a gente, né, a gente conseguisse colocá-las de volta, né, à vida que foi cortada porque elas foram obrigadas a sair do país asilar. Há agora, né, eu falo agora dos anos 2000, digamos assim, 2005 para frente, uma concentração em personalidades artísticas musicais contemporâneas. Então, a gente tem Cartola, e convivem aí de uma forma bastante democrática, né, músicos que vocês não conhecem, né, como Cartola, não conheceram em termos de idade, nunca assistiram ao vivo um show dele, pela idade que vocês têm, né? Eu assisti. Há outros, né, mais recentes, que foram longe, mas que... Você também não assistiu, João Batista? Você nunca, né, viu o show do Cartola, né? Você não tem idade aí, nem o João Batista. Então, tinha o Cartola, né, que é do Arnaldo Antunes, que é uma forma de resgatar também. O Herbert de Perto. O Simonal, né, que eu acho que é um fenômeno, né? Vocês assistiram o filme do Simonal? Alguém aqui assistiu? Viu? Vocês assistiram? É o filme do Simonal, foi o documentário mais assistido no Brasil, foi 70 mil espectadores, que é um fenômeno do ponto de vista que as pessoas, né, essa nova geração de vocês, a maioria nunca nem tinha ouvido falar de Simonal, né, e conseguiu essa façanha. Tem também, né, e aí são mais os, vamos dizer assim, os cineastas da velha guarda que procuram ou filhos de personalidade que trabalham com personalidades do cinema e de literatura, também com essa ideia de resgatar, né, de resgate, como se o Brasil tivesse precisando, em termos de cultura, né, desse movimento de trazer de volta personalidades que foram esquecidas, né? Então, a gente tem o Engenho de Zé Lins, né, o Zé Lins do Rego, que vocês estudam obrigado quase sempre, a maioria, né, não gosta muito lá no ensino médio, ainda vale para o vestibular. Eu coloquei também o Rocha que Voa, uma homenagem ao Glauber Rocha, que vocês também não assistiram, o filho dele que faz, o Eric Rocha, né? Tem também personalidades da academia, que a gente chama de biografia intelectual, né? Que tenta ligar a obra realizada com a história de vida. Então, tem o Raiz do Brasil, foi feito por Nelson Pereira dos Santos, são 2 longos filmes, né? Não é tão simples assistir. O Longo Amanhecer, que é sobre Celso Furtado, Josué de Castro, e por aí vai. São vários filmes biográficos, né, que trabalham nessa linha. E aí tem também pessoas comuns, né, que aí é um fenômeno bem diferenciado, né? Parece que cada projeto é um projeto muito particular de quem concebe o filme, né, ou o vídeo e tal. É o Santiago, que eu citei o Santiago, do João Moreira Salles, né, que é sobre o mordomo, né, da família dele. O Tempo e o Lugar, que é um filme realizado por um documentarista da velha guarda, que vai pensar lá na Paraíba um ex-militante de movimentos sociais que vivem totalmente à parte esse universo. Ele foi um ativo militante dos anos 60 e continuou a vida dele como um lavrador da terra, tal, se afastando da política. E, por último, né, esse mapeamento me oferece as mudanças no cenário do jornalismo, né? Também o jornalismo, de uma forma assim, mais escancarada, assim, com carimbo de jornalismo, tem tido proposta no sentido de trabalhar nessa linha biográfica. Um deles é o projeto Digitais, da Revista Brasileiras, que não é exatamente um audiovisual, na verdade, é um audiovisual camuflado, não é vídeo, é a fotografia com áudio, né, que é um projeto veiculado na internet, na revista, óbvio, não tem, né, a revista impressa não está, mas na internet tem, que vai pensar cidadãos comuns e outros nem tão comuns. Segundo o editor do projeto, né, que é o mesmo editor da revista, essa questão é aleatória, ele sai durante pega um dia da semana, tipo segunda ou terça, e vai para a rua, no velho estilo do jornalismo, quando a gente não tinha pauteiro, né, e tinha que fazer isso para ter matéria, e sai andando e acha alguém interessante, bom, essa vai para Digitais. Então, tem, né, personagens, se vocês não conhecem, acho que vale a pena entrar na web e ver. Tem personagens assim como palhaço, garçom, né, mas também tem bailarino famoso, tem, ator que ele encontrou na rua, faz o Digitais para mim. E outras estratégias que são dentro de telejornais, né? Eu citei aqui o Carlos Gomes, que também é lá de Campinas, né? Acho que foi uma homenagem aí à minhas origens um pouco, né? Que foi um projeto da IPTV também, de um documentário de não ficção, né?
dentro do noticiário da TV. Foi inseriado, ele foi apresentado cada dia da semana um pedacinho, um capítulo, né, como uma forma, um projeto de estar resgatando, né, as personalidades da cidade e região também, como uma forma de dar identidade à cidade e região. Sobra tempo? Eu tentei ser bem rapidinho. Não? Não, aqui eu... Não. Tá bom. Não, é que eu queria passar um pedacinho de um filminho, né, para completar a sessão pipoca, né? Bom, aí só para vocês ficarem um pouquinho, né, não só com os exemplos, né, as questões que ficam, né, em relação a isso, né? O que eu vou trabalhar exatamente, né? Além de fazer esse levantamento, essa classificação, o que me interessa bastante, né? A questão de linguagem, né? Eu sempre ficava com um nó, né? Porque o livro, eu pesquiso fonte escrita e vou lá e escrevo meu lápis, caneta, computador, né? Para ser um pouco mais moderna, né? Eu consigo reconstituir determinados fatos. Mas o audiovisual, ele propõe alguns desafios. A pessoa já está lá, morreu e faleceu há mais de 100 anos, digamos assim, né? Como fazer um audiovisual biográfico não ficção dessa pessoa? E o pessoal faz, né, que não é ficção. Porque ficção a gente coloca um ator, né, ou faz uma reconstituição e está resolvido o problema, né? O cara parece, não parece, né? Assistiu Chaplin, tem um monte de filmes aí, né, que fazem isso. E a gente máxima, né, fica comparando Chico Xavier agora, né? Vocês talvez não tenham assistido, mas existe um documentário do Chico Xavier com filmes dele, tal, que são em dois DVDs, né, que foi lançado, não foi lançado em filme, mas foi lançado em DVD. É muito diferente do filme, né? Mas sempre fico com um comentário, né? Meu filho comentou, nossa, as melhores cenas do filme do Chico Xavier é quando ele aparece lá no final, aí a gente vê que ele, sabe, o que é a força do cara. Quer dizer, eu acho que a ficção, ela é importante, né, para a gente ela existe, é importante, mas a força da presença ali, né, do original, entre aspas, ela tem um certo peso. Então, olha, quais estratégias o audiovisual tem para contar a vida que já foi? Falar de falar de todo, né, do todo. Falar de uma pessoa significa eu falar do todo? Como que acontece isso, né? Não ficção, né? O que garante esse estatuto ao audiovisual biográfico? Quer dizer, que é uma problematização que permeia todo o audiovisual de não ficção, né? O audiovisual de não ficção é ficção ou não é, afinal, né? O que dá o estatuto de não ficção, né? Que características que essas obras podem ter que dão esse estatuto? O uso de imagem de arquivo, né, que eu já comentei aqui. E a questão do hibridismo, como eu já disse, né, durante o processo e no próprio produto, né? Por isso que eu queria passar um filminho, só o comecinho, para vocês verem, né, como é a apresentação do Simonal, por exemplo, como é, que tem um trabalho gráfico fantástico, né, de design, né, muito interessante no filme. O filme é de 2009, né, são 3 diretores. Tá, ó, o Cláudio Manuel, lá, que vocês devem conhecer da televisão, Michael Lander e o Calvito Leal. Teve 70 mil espectadores no cinema, tá? No DVD vai ter mais. Nem vem de garfo, foi filme, só comecinho. Sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacudá, sacudindo. Certa ocasião eu estava conversando com meu anjo da guarda. Ele virou-se sério para mim e disse: Simona, ou você vai ser alguém na vida ou vai morrer crioulo mesmo. Alegria, 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 alegria. Simonal para mim é o Rio de Janeiro. Quem não viu o Rio de Janeiro dos anos 50 e 60 não sabe o que perdeu. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.